entendendo um pouco mais sobre os princípios da mordomia, que é a maneira como a gente administra tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos, né? E eu quero aqui agradecer a Deus, né, pelo privilégio de estarmos aqui. Hoje não teve pedido de oração, eu estranhei, né? Mas eu quero aqui agradecer a Deus, né? E por o privilégio de cada um de nós estar aqui, por Deus ter nos trazido, que Ele que nos traz a sua presença, né? Sempre, a cada encontro que nós temos aqui na igreja. Não é fácil seguir o caminho de Deus, não é fácil estar na igreja. E tudo que nós conseguimos, graças a Deus, na nossa experiência cristã, é graças a Ele, né? O poder dele que nos sustenta. Eu quero convidar todos a baixar a fronte para a gente fazer mais uma oração. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos concede de estar na Tua presença, na Tua casa. Estamos aqui para adorar a Ti, reverenciar o Teu nome e Te agradecer por todas as Tuas bênçãos. O Senhor nos dá força, o Senhor nos dá a vida, o Senhor nos dá o ar para respirar. O Senhor que nos sustenta a cada segundo. Que o Senhor esteja abençoando toda essa programação que estamos realizando aqui na igreja. E abençoe todos os que estão participando, comparecendo. Que eles possam sentir a presença do Espírito Santo e possam sentir o desejo de entregar as suas vidas nas tuas mãos. É a nossa oração a Ti e o agradecimento em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ver hoje um pouco sobre a questão das dívidas, né? Graças a Deus aqui ninguém tem dívida, né? Está todo mundo com as finanças equilibradas, né? Mas ainda assim é importante a gente entender, né, esse assunto que ele envolve, né, todos os aspectos da nossa vida, né? Quando a gente pensa que não, a gente está se deparando com algum problema relacionado a dinheiro, né? Pode adiantar aí, Gabriel, para o próximo slide. Esse versículo está em 2 Reis 4, verso 7. Ele diz o seguinte: Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Isso daqui se refere àquela mulher a quem Eliseu multiplicou o azeite. A mulher, ela estava com uma dívida. Na época de Eliseu aí, dessa mulher, as dívidas que não eram pagas, então a pessoa que tinha emprestado o dinheiro, ela tinha o direito de pegar os filhos e levar para ser escravo. Na época de Eliseu era assim, né? E essa mulher chegou até Eliseu e disse: Olha, os credores, Eliseu, estão vindo buscar meus 2 filhos, porque o marido dela tinha morrido e ela não tinha com que se sustentar, não tinha com que pagar a dívida, e o homem que emprestou o dinheiro ia levar os 2 filhos dela. E ela pediu a Eliseu fizesse alguma coisa por ela, né? Eliseu disse: pegue vasilhas, né? Onde você achar, vale com as suas vizinhas, seus parentes, e manda trazer vasilhas. E ela foi lá, trouxe vasilha dos vizinhos, encheu a casa de vasilha, né? Aí disse: pronto, agora pegou o azeite que você tem aí. Ela disse a Eliseu: eu tenho um pouquinho de azeite aqui. O azeite era um item de muito valor, né, naquela época. Ainda hoje é, né? Mas naquela ainda mais ainda. E Eliseu disse: pega esse azeite que você tem aí e vá derramando dentro das vasilhas. E ela foi derramando dentro das vasilhas o azeite, e depois em outra vasilha, e haja encher vasilha de azeite. Aí daqui a pouco ela disse assim: traz, menino, mais uma vasilha aí. Aí o menino disse: acabou as vasilhas. Na mesma hora que o menino falou isso, o azeite parou de sair. Era uma vasilha só de azeite, né? Mas Deus abençoou de tal forma que aquele azeite ficou multiplicando e enchendo tudo que era vasilha, né, que ela tinha conseguido. E é muito interessante a recomendação do profeta, né? Ele não chegou para ela e disse assim: ó, agora vá lá e faça uma feira. Agora vá lá e compre alimento para você. Ele não falou isso. Ele falou o quê? Primeiro faça o quê? Primeiro, né? Pague a sua dívida. Mostrando qual é a vontade de Deus para nós. Entendeu? Deus, ele quer que a gente ande em dias. Mas se eu for pagar a minha dívida, vai faltar para outra coisa, né? Fica pensando assim.
Aí você vê aí a expressão do profeta, né? Ele falando, vá lá, paga a tua dívida, o que sobrar, você vive. Viva do resto, o que sobrar. Não é interessante a gente viver com dívidas. Mesmo a pessoa que é do mundo, né? A gente vê que não é correto. E da igreja é pior ainda, né? O pastor Jonas Arraes, ele contou uma história uma vez que eu achei bem interessante, né? Que ele disse que ele foi pregar numa igreja e ele, antes de entrar na igreja, ele foi numa farmácia que tinha assim perto da igreja, né? Para comprar alguma coisa lá na farmácia. E ele conversou com o rapaz da farmácia. Aí o rapaz da farmácia disse, rapaz, chegou um pastor novo nessa igreja aí, não foi? Aí ele disse, foi, tem um pastor novo aí que chegou há pouco tempo. Aí disse, esse pastor parece que prega melhor do que o outro que estava. Aí ele disse assim, o senhor visita a igreja? O senhor conheceu o outro pastor que estava? Ele disse, não, nunca fui nessa igreja não, nunca fui não. Disse, como é que o senhor sabe que esse pastor que chegou agora prega melhor do que o outro? Que saiu, né? Aí disse, é porque depois que esse pastor novo chegou aí, os VA que tinha aí, tudo vieram me pagar aqui na farmácia. Então esse pastor que está aí, ele deve pregar melhor do que o outro, né? Que estava antes dele. Para você observar, né? Como é que a gente prega, né? Como é que a gente fala com as ações. Está entendendo? Por isso que o profeta chega para aquela mulher e diz, vai lá e paga a tua dívida. E depois você vive do resto. Próximo slide aí, Gabriel, por favor. Em 2024, ano passado, né? As estatísticas do IBGE, elas mostraram que 77% das famílias brasileiras estavam endividadas. Isso é pouco ou é muito? 77% é muita gente, né? Numa multidão de 200 milhões de pessoas no Brasil, é muita gente, não é? Aí vai dar o quê? Mais de 100 milhões de pessoas, né? Que não é pessoas, né? São famílias. Não são indivíduos, né? Mas são famílias. E dessas 77%, 29% estavam com as contas atrasadas. E 13% declaravam que não tinham condições de pagar. Então a dívida é uma realidade do povo brasileiro. É uma realidade da sociedade brasileira. Mais um slide, Gabriel, por favor. Quais são as causas do endividamento? Eu listei aí algumas causas, né? Primeiro é a inflação. Logo depois o desemprego. O terceiro é o cartão de crédito. É um pedacinho de plástico perigoso. O quarto é os financiamentos. O quinto é a alta carga tributária que existe no Brasil. O sexto são os imprevistos da vida. O sétimo é a falta de quê? Falta de educação financeira. E o último ali que eu coloquei, o principal de todos, é o descontrole o quê? Emocional. É interessante isso, né? Descontrole emocional é uma das principais causas de endividamento. Estava assistindo uma matéria no jornal e eu vi a mulher falando que ela tinha ido comprar um coentro na esquina, na venda, né? E voltou com um carro. Ele ia comprar um coentro. Era. Aí nesse caminho que ela ia comprar o coentro, tinha uma loja aberta e o vendedor começou a conversar, né? E o vendedor conversando, aqui não precisa dar nem entrada. Não, mas eu não tenho dinheiro não. Você não precisa ter dinheiro não, você arruma como é que chama? Um fiador. Se eu tenho um fiador mesmo, pronto, já passa aqui. Aí foi conversando, a mulher esqueceu do coentro e levou o carro. Isso é o que? Descontrole. E você observa o mundo que a gente vive, né? As redes sociais, a internet, você vai acessar o Instagram e você o tempo todo recebendo ofertas, né? De alguma coisa, recebendo oferta. E aquilo é uma coisa muito emocional. As redes sociais, elas usam um negócio muito interessante, muito perigoso, né? Chamado ciência de dados. Já vou falar sobre isso? O que é ciência de dados?
Eles capturam tudo o que você fala. Eles capturam todas as expressões do seu rosto. Eles capturam todo o sentimento que você expressa. E eles criam um banco de dados. E eles sabem exatamente como você se sente. Eles sabem exatamente como você está. Às vezes você está com um olhar meio triste, né? Aí você começa a receber anúncios, né, de coisas. Venha tratar a depressão, né? Uma semana gratuita com vídeos para você melhorar a sua saúde emocional. Aí de repente você está conversando assim, aí diz, não sei o que, como saiu o teste lá? O teste deu positivo ou negativo, será? Acho que deu positivo. Aí já começa a receber anúncios lá, né? Compre seu carrinho de bebê, né? Compre seu bebê conforto. As redes sociais, eles têm dois gatilhos muito fortes, né? Um é desse, a ciência de dados, que ele pega dados, tudo que você fala. Quer dizer, você deixou o celular ali, o seu celular ele é um instrumento de espionagem. Já foi provado, né? Por pessoas que trabalharam na CIA. É um instrumento de espionagem. Mesmo quando ele está desconectado, ele fica capturando tudo que você fala, tudo que você diz, né? Todas as suas conversas, tudo que você expressa. E a segunda coisa é que os que usam, né, esses dados, os anunciantes que usam esses dados, eles vão trabalhar em cima de gatilhos. O nosso país é um país que é muito mal administrado, né? Nós vivemos numa cleptocracia, um governo administrado por ladrões, né? E eles usam constantemente o sistema financeiro, usam a emissão de moedas para causar descontrole econômico em benefício deles, né? E um desses recursos que eles usam é a inflação. A inflação é exatamente isso. Eles querem fazer uma medida populista para ganhar o apoio do povo. Aí eles começam a distribuir dinheiro para o povo, começam a distribuir. E o resultado inevitável é que onde tem muito dinheiro, as coisas começam a subir de valor. E a gente vê acontecendo isso. E esse é um dos maiores motivos, né? Eu coloquei ele em primeiro, porque ele é um dos maiores motivos pela causa do endividamento, né? Eu tenho uma experiência própria nessa área. Eu me lembro que eu estava atrás de uma casa para comprar. E na época que eu estava procurando uma casa, a casa mais cara que tinha pela Caixa era 25 mil reais. 2004, 2005, 2006, por aí. Uns 20 anos atrás. Alguns amigos meus compravam casas e as casas mais caras não passavam de 25 mil reais. Aí de repente o governo, na época era o governo Dilma, né, anunciou um PAC. Era chamado Programa de Aceleração do Crescimento. E que, segundo a proposta, segundo a intenção deles era promover, né, aquele chamado Minha Casa, Minha Vida. E o objetivo era proporcionar o acesso à casa própria às pessoas. Mas eles colocaram tanto dinheiro do negócio que o que foi que aconteceu? As casas subiram de 25 mil para 100 mil. 4 vezes mais, né? Por causa da quantidade de dinheiro que eles colocaram ali. Então, tudo que você coloca muito dinheiro, a tendência é que o dinheiro perca o valor. E foi o que aconteceu. E é sempre o que acontece hoje em dia, né? Antigamente a gente comprava uma moto, com 9 mil reais você comprava uma moto nova. A mesma moto que você comprava com 9 mil reais, hoje é 25 mil reais. Ou seja, isso é inflação. Então, quando você quer... Agora eu quero trocar de moto. Então, como é que você vai trocar de moto, pela sua moto velha para uma nova, sem se endividar? Tem como? Não tem como. Porque o valor inflacionou. Aí soma-se com o desemprego, com o salário defasado, né? Aí o cartão de crédito é outro instrumento perigoso, né, que coloca em nossa mão. Eu tenho procurado entender como é que eu faço, né, para administrar o cartão de crédito. E hoje em dia você não precisa mais nem ir em alguma loja, né, para usar o cartão de crédito. Você começa a acessar aplicativos de compra ali. Quando você pensa que não, de uma hora para outra você fez uma dívida de 500 reais, de 600 reais ou mais. Não é? Com a ponta dos dedos ali. E 500 reais, 600 reais você vai ter que trabalhar um bocado para conseguir esse dinheiro, né? E você faz ali em questão de poucos minutos, faz as dívidas. Então o cartão de crédito é algo muito perigoso. Os financiamentos
os tributos que a gente paga, os imprevistos da vida. Existem pessoas que são muito descontroladas. Essa semana, um companheiro de trabalho meu, ele disse que o filho dele inventou de viajar para vender coisas no meio do mundo, né, nesses carros que ele chama carro de comissário, né? Que eles vão trabalhar vendendo. Aí o filho dele foi trabalhar com esses vendedores e ele é muito dessas pessoas descontroladas. Antes de vender alguma coisa já começou a pedir, ele chama vale, né? Pedir vale ao dono do carro. E haja pedir vale em fazendo dívida, e quando começou a vender, não vendeu nada. Aí nem conseguiu ganhar nada e ficou com a dívida, né? E estava longe de casa, em Santa Catarina. Aí tinha que arrumar agora uma passagem para vir-se embora. Aí pegou tudo isso, né? E descarregou aonde? Em cima do pai. Então o pai estava bem tranquilo, né? Trabalhando, bem sossegado no seu trabalho. Eu estou aqui trabalhando e de repente o filho liga: olha, pai, tem um problema aqui, uma dívida do tamanho do mundo, eu estou longe de casa e o senhor tem que me mandar vir me buscar. Quando o pai foi fazer as contas, o desfalco lá foi de 20 mil reais que o filho deu. A despesa que ele deu lá e para poder vir de lá para cá, né? Então, olha aí, de repente uma dívida enorme surgiu do nada, né? Por causa de um imprevisto. Então, esse é um dos motivos pelo qual também as dívidas acontecem. Mas um dos principais causadores de endividamento é a falta de educação financeira. Porque, olha aqui, a gente está tendo a oportunidade de estudar esse tema, esse assunto aqui, né? E a gente está vendo todos esses pontos, né? O que é inflação, como é que a gente trabalha o emocional, como é que a gente administra o cartão de crédito que tem nas nossas mãos. Então a gente precisa separar um tempo para a gente trabalhar a nossa mente para ver todos esses pontos. E essa semana de mordomia, a gente entende sobre isso, porque aquilo que Deus coloca em nossas mãos, né? Deus ele vai pedir conta da gente. Não só pelo dízimo que a gente devolve, mas pela maneira como a gente administra aquilo que continua nas nossas mãos, né? Coloca o próximo slide aí, por favor, Gabriel. Esse slide aí, ele não está dando para ver bem, mas é mais um contra-cheque que eu coloquei aí, de um amigo meu, né? Eles ganham bem, ó. Esse salário aí, acho que não está dando para vocês verem direito, mas aqui embaixo fala, o salário dele é 6.921. Mas ele só recebe o que? Líquido ali, ó. 2.365. É o tanto de desconto que tem no salário dele, ó. 4.500 e alguma coisa de desconto, ó. 4.555 de desconto. Aí quando você vai olhar os descontos que tem, é quase tudo empréstimo. Essa parte aí que está marcada de amarelo, ó, você vai ver, a ruma de banco, né, que a pessoa vai lá e faz empréstimo. Como eu estava falando agora há pouco do governo, né, o governo está lançando, parece que já lançou, né, um projeto aí que para a pessoa que recebe o benefício pode fazer empréstimo. Você observa, né? O governo poderia promover a oportunidade de trabalho para as pessoas trabalhar e gerar riqueza. Aí o governo fica dando dinheiro às pessoas, sem as pessoas trabalhar, e ainda fica oferecendo empréstimo para as pessoas fazerem. O que é que o governo pensa da gente? O que é que o governo quer da gente? Quer que a gente tenha liberdade ou quer que a gente seja escravo? Você está entendendo? Coloca aí mais um slide, por favor, Gabriel. Existe dívida boa e existe dívida ruim. Uma dívida boa é você investir para comprar um terreno. Ou para você comprar uma casa própria. Você tem que fazer uma dívida, né? Que a casa é muito caro, né? Para você comprar um carro. De repente você anda muito, gasta muito, né? Com passagem. Ou você precisa estar levando os filhos na escola direto, né? E você anda muito de moto e de repente, de vez em quando leva uma multa, porque anda você, a mulher e 3 meninos em cima do tanque. Aí você tem que comprar um carro. Aí você vai ver que o carro é bem mais caro, né? E você faz uma dívida para comprar um carro. Não é um investimento bom comprar carro, porque um carro, ele é uma máquina de despesa, né? Mas ele é uma coisa que resolve, que ajuda. Principalmente no caso, quando você trabalha com o carro. A gente tem um exemplo aqui da nossa irmã Francisca, né? Ela tem um carro e trabalha com o carro. Ou você pode comprar um carro
e alugar para alguém trabalhar. Então você faz uma dívida, mas aquilo tem um retorno, não é assim? Quando você faz uma dívida para estudar, você gasta para estudo, também é algo também que não é tão ruim. É uma dívida boa, né? Quando você faz um investimento e ali você precisa abrir mão de algumas coisas da sua receita, também isso não é ruim. E todas essas dívidas que você faz, estando dentro da sua receita, elas são dívidas boas. Quando elas estão fora da sua receita, não são boas. E o que é uma dívida ruim? É um empréstimo passivo. O que é um empréstimo passivo? Empréstimo passivo é um empréstimo que não é ativo. O que é uma coisa ativa? Uma coisa ativa é uma coisa que não perde valor. O que é uma coisa passiva? É uma coisa que perde valor. Então, o carro em si, né? Você compra um carro e ele perde valor. Então, ele tem que apresentar lucro de outra forma, seja alugando, seja trabalhando, né? O benefício dele tem que vir de outra forma. O empréstimo passivo, muitas vezes eu vou fazer um empréstimo para fazer uma festa de casamento, para fazer um aniversário. Então, é um exemplo de um empréstimo passivo. Que você compra, que você pega o dinheiro e gasta em algo que não vai lhe trazer retorno nenhum. Então essa é uma dívida ruim. A dívida do cartão também é uma dívida ruim. Financiamento também é dívida ruim. Dinheiro pego com agiota também é dívida ruim. Dinheiro gasto com consumismo também é uma dívida ruim. Uma dívida ruim. E também o dinheiro que é pego do cheque especial, que é aquele dinheiro que fica na sua conta, né? E você gasta o seu dinheiro todinho, aí o banco fica oferecendo dinheiro. O banco oferece dinheiro a você não porque o banco é bonzinho, mas porque o banco ele quer lucrar em cima de você. Entendeu? Os bancos eles são as maiores, as mais sábias, né, empresas de negócios, que mais lucram, né? Os bancos brasileiros eles lucram aos bilhões, né? Nem aos milhões, né? É aos bilhões. Então, irmãos, dinheiro emprestado é uma maravilha, é muito bom para quem empresta, né? E para quem toma emprestado não presta não. Próximo slide aí, Gabriel, por favor. Aí tem aqui, ó, necessidade versus desejos, comida versus brinquedos. A gente tem um exemplo, um caso real que aconteceu aqui, quando as meninas foram entregar a comida lá nos venezuelanos, né? Aí levaram os brinquedos juntos, não foi? Na hora que entregou a comida, todo mundo ficou feliz, não é assim? Mas na hora que entregaram o brinquedo, foi um chororô só no meio da criançada. Por quê? Por aí, ó, você entende bem a balança entre necessidade e desejo. Então, necessidade satisfeita gera prazer e felicidade. Agora, desejo satisfeito gera insatisfação. É interessante isso, né? Quando você tem uma necessidade de algo, por exemplo, eu estou a pé, preciso de um carro, pronto, é uma necessidade. Mas quando você já tem um carro e quer outro, aí já é um desejo. Está entendendo? Eu estou descalço, eu preciso de um sapato. Você compra um sapato. Isso é uma necessidade. Aí você já tem um sapato, eu quero mais 2 sapatos. Isso aí já é o quê? Um desejo. Então a necessidade satisfeita, ela gera satisfação, contentamento. Mas aí o desejo de ter mais, ele gera descontentamento. É interessante. É uma lógica da mente. Toda vez que acontece isso, né, toda vez que você não tem controle, né, sobre os seus desejos. Eu fui mais Heloísa essa semana comprar. Heloísa disse assim: eu quero comprar como é que chama aqui? Prendedor, né? Eu quero comprar um prendedor para o meu cabelo. É bem baratinho. Eu disse, vamos lá. Aí quando eu cheguei lá, a Heloísa tinha feito R$60 de prendedor, uma compra de R$60. Eu disse, que tanto prendedor é esse? Será que a gente precisa desse monte de prendedor? Então isso aí é o quê? Necessidade ou é desejo? Aí assim, essa realidade é uma realidade de todos nós, né? A gente vê, se você observar, você entra no Mercado Livre ali, e você vê assim, eu estou precisando de uma coisa, eu estou precisando de uma saia, eu estou precisando de uma camisa. E você entra no Shopee, ou você entra no Mercado Livre, e ali aparece, né, aquilo que você buscou. Só que do lado começa a aparecer outras coisas que você não estava nem pensando, nem imaginando, né?
mas aquelas coisas ficam ali do lado. Aí você diz, o que é isso? Aí vai olhar. Aí na hora que você começa a olhar, aí começa a aparecer o quê? Desejo. E isso vai gerando um descontrole emocional. Como eu falei para vocês, né? As compras, as pessoas, as empresas que vendem, né? Elas não fazem anúncios racionais, elas fazem anúncios emocionais. É para levar as pessoas a agir pela emoção, né? Então o descontrole emocional é uma das principais causas do endividamento. Próximo slide aí, Gabriel, por favor. Nós vamos analisar agora aqui o perfil. Qual é o seu perfil? Eu vou mostrar aqui os dois perfis, né? Primeiro perfil é o perfil gastador. O que é um perfil gastador? É uma pessoa que sabe gastar. Se você colocar o dinheiro na mão dela, em poucos segundos o dinheiro desaparece, porque ela sabe o quê? Ela sabe gastar. Se ela não tiver uma coisa para gastar, ela vai achar. Segundo, a pessoa do perfil gastador, ela é uma pessoa que ela gasta antes de ganhar. Então ela diz assim, eu vou receber o salário no fim do mês. Então ela já gasta o salário no começo do mês. Porque ela sabe que vai receber no fim do mês, né? Então ela já gasta no começo. Então quando ela vai receber o salário, ela já tem gastado. Lá no meu trabalho tem o negócio do 13º, né? Aí já aparece muita gente. Você quer vender o seu 13º? Quer dizer, hoje nós estamos no mês de maio, né? O 13º vai ser lá para dezembro, novembro, dezembro. Aí já tem cara que vende agora. Quando chega o dia de receber o 13º, ele já tem vendido. Então isso é o quê? Perfil de uma pessoa gastadora. Que ela gasta antes de receber. Terceiro ponto. A pessoa gastadora, ela não sabe para onde foi o que ela gastou. Cadê o dinheiro que estava na minha mão? Não sei para onde foi. Por quê? Ela não contabilizou nada. Não anotou nada. Não escreveu, não registrou nada. Então o dinheiro se acabou, o dinheiro sumiu, eu não sei para onde foi. A pessoa do perfil gastador é uma pessoa que compra de forma emocional e sempre a prazo. As compras que ela faz são compras de forma emocional e sempre a prazo. E a pessoa do perfil gastador, ela nunca guarda nada. Quando chega o dia dela receber o pagamento, ela não vê a hora de chegar porque ela não tem mais nada. Vamos ver agora o segundo perfil aí, Gabriel. Agora vamos ver o perfil controlado. O que é o perfil controlado? É uma pessoa que sabe o quê? Sabe ganhar. O gastador é a pessoa que sabe gastar, né? Controlado é a pessoa que sabe ganhar. Então ela já tem um salário ali, né? Mas ela já fica pensando, eu posso arrumar outra forma de ganhar dinheiro. Então eu vou arrumar o quê? Um perfume para eu vender. Eu vou ver se eu me afilio ali na empresa de Charles para eu trabalhar com ele, para eu vender também junto com ele, fazer plano ali junto com ele. Então uma pessoa que ela fica procurando formas de aumentar as suas entradas, aumentar as suas fontes de renda. Né? A pessoa que sabe ganhar. Segundo, a pessoa do perfil controlado é uma pessoa que ela ganha antes de gastar. Olha aí. É o contrário, né? Ganhou o dinheiro, ganhou, pronto. Agora vamos ver aqui como é que a gente vai gastar. Terceiro ponto, a pessoa do perfil controlado é uma pessoa que contabiliza. Ela sabe como entrou, e ela sabe na hora que vai sair, e ela anota. E o quarto ponto aí, a pessoa do perfil controlado, ela compra de forma racional à vista. Então as compras que ela faz não é de forma emocional, é de forma racional. Vai ter algo para comprar. Precisa disso, né? Aí faz uma segunda pergunta. Será que eu sobreviveria na minha vida sem isso? Eu acho que eu sobreviveria, então eu não vou comprar. Então ela analisa as coisas de forma racional. E por último, a pessoa do perfil controlado, ela sempre poupa alguma coisa. Os aplicativos hoje de banco, né? Eu tenho o Nubank. Aí tem também o Mercado Pago. Tem vários aplicativos. Tem o Pay. Aí tem o C6, né? C6. Aí tem o Banco Inter. É uma infinidade de aplicativos que tem hoje de banco, né? E quase todos esses aplicativos, eles têm um negócio chamado caixinha. Você já ouviu falar? Caixinha. Tem outro nome também, né? Que eles colocam lá. Sei que no Nubank é caixinha.
que é um canto onde você bota o dinheiro e esquece. Porque o dinheiro desaparece do seu saldo, né? E você guarda ele ali. Então isso é uma forma boa de poupar. E ele rende, né? O dinheiro que você coloca na caixinha, ele rende. A pessoa com um perfil controlado, né? Ela precisa refletir, olha, o que é que eu devo fazer da minha vida? Aprender como ganhar. E gastar só depois que eu ganhar. E anotar tudo aquilo que eu receber e tudo aquilo que eu gastar. Comprar alguma coisa só se for de forma racional. E sempre que puder, guardar alguma coisa, poupar alguma coisa. Próximo slide, Gabriel. Qual a solução para as dívidas, meus irmãos? Então, a pessoa está endividada, né? Qual seria a solução? É ganhar mais dinheiro, é comprar menos, é mudar de perfil. Você viu os dois perfis que eu mostrei ali, né? Ou é todas as opções anteriores? É A, B, C ou D? São todas as três, né? Eu acredito que só mudar o perfil já melhoraria muito. Não era? Então, se você continua ganhando o que sempre ganhou, você começa a comprar menos e você muda o seu perfil. Aí a sua vida financeira já começa a virar de um lado para o outro, né? Do lado do endividamento para o lado do pagamento. Mais um slide, Gabriel. Olha só o que essa frase diz aí, ó. Se eu devolvo dízimos e ofertas, mas eu contraio muitas dívidas, eu também estarei sendo um mau quê? Um mau mordomo. Então existem pessoas que elas devolvem o dízimo, mas mesmo assim vivem com a vida endividada, né? Ah, mas eu vou dar um jeito de devolver o dízimo. Só que a fidelidade a Deus, mordomia, administrar as coisas de Deus não é só dízimo. É a maneira como você administra também as coisas que estão na sua mão. Se você devolve o dízimo, mas não tem equilíbrio nas finanças, então você está sendo um mau mordomo. Não é só você que está sendo prejudicado com suas dívidas, mas é o nome de Deus que está sendo desenrolado. Olha só, porque nós carregamos o nome de Deus conosco. Olha só o que Deuteronômio diz, ó. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Então, quando a gente vive tomando dinheiro emprestado, é um sinal de que a gente não está servindo a Deus corretamente. Porque o Senhor está prometendo aí, se você, né, buscar a Ele, se você servir a Ele, se consagrar a Ele, o Senhor te abrirá a sua mente, abrirá os caminhos dentro de você para que você prospere, para que você empreste, não tome emprestado. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Isso era uma realidade na época de Elias, de Eliseu, né? E é uma realidade também hoje, né? O governo, o sistema que a gente vive, ele quer cada vez mais que as pessoas fiquem endividadas, porque as pessoas vão ficar na mão deles. As pessoas vão ficar dependentes deles. Um lugar onde existem pessoas prósperas, pessoas que conseguem se virar sozinhas, é uma ameaça para o governo. O governo ele quer que as pessoas vivam escravizadas. Segundo ponto aí, Carlinhos, adianta aí, por favor. O sistema bancário, ele joga um jogo onde ele sempre sai ganhando. Porque ele mesmo é quem dita o quê? As regras. Então, você alguma vez já ouviu falar que um banco saiu perdendo alguma coisa? Eu comprei uma casa num leilão na Caixa, né? E eu fiquei pensando assim, puxa vida, que coisa boa, uma casa no leilão bem baratinha. Depois eu fui analisar direitinho o contexto das coisas e eu vi como aquilo é injusto. O cara pagou não sei quantas parcelas da casa, aí não conseguiu pagar mais. Aí em vez da Caixa pegar o dinheiro do cara e devolver a ele, e pegar a casa, ele tomou o dinheiro do cara, e tomou a casa, e vendeu a casa já a mim. Quer dizer, para a gente que compra, a gente fica pensando, foi uma boa, porque a casa saiu mais barata. Mas se você analisar pela lógica, isso é uma coisa muito injusta. Que se fosse praticada por qualquer outra pessoa na sociedade, né, seria mal vista. Mas o banco faz isso e ainda é respaldado pela lei, né? Aí o cara lá que pagou as parcelas,
ele tenta reaver as parcelas, mas que poder ele tem para vencer o banco? O banco tem um escritório de advogados para defender ele. E o cara sozinho vai conseguir um advogado para ver se consegue recuperar aquilo. Então, isso daí é uma prova, irmãos, de como o sistema, né, ele joga um jogo que é só para prejudicar as pessoas. Eu vejo meus amigos, né, partindo para os bancos assim, né, com aquela empolgação, vixe, ali tem dinheiro para nós. Não, ali tem dinheiro para o banco. Porque o cara o cara vai para lá na empolgação, pega 1.000 conto, paga com 3.000 conto. Então, o dinheiro foi para quem? Foi para o banco, não foi para ele. Existe um livro, né, chamado Pense e Enriqueça. Ó, Gabriel sabe que ele livro. Existe um livro, Pense e Enriqueça. E eu vou escrever um livro depois que o título vai ser assim: Não pense e empobreça. Então, se você pensa e reflete bem na vida, você vai ver as coisas, né? Quando você começa a pensar, o jogo que você joga no mundo, ele não é para lhe favorecer, é para lhe prejudicar. Não pense e empobreça. Aqui eu coloquei um exemplo. O real foi lançado no ano 1994. Se você tivesse guardado R$100 na poupança em 1994, hoje ele estaria valendo algo em torno de R$400, porque a poupança gira no juros simples. O juro da poupança é juros simples. Mas se ao invés de você ter guardado na poupança, você tivesse tirado esse dinheiro do banco, ou tomado emprestado ao banco, e não tivesse pagado até aqui, né, o banco, então você estaria hoje com uma dívida de R$139.256, porque o banco empresta dinheiro a juros compostos. Então, quando é para você colocar seu dinheiro lá, o banco ele lhe dá o juro simples. Mas quando é para o banco emprestar dinheiro a você, ele dá o juro composto. Então, o banco, ele é bom para você ou é bom para ele mesmo? Pense, irmão, sobre isso. Quando você não pensa sobre isso, o resultado é que você se dá mal. Adianta aí, Carlinhos. O mau mordomo, ele vive doente, porque ele não cuida do corpo. O bom mordomo, ele tem saúde, porque ele cuida do corpo. Mais um slide. Dinheiro. O mau mordomo, ele vive endividado. E o bom mordomo, ele vive controlado. Como está a sua administração, meus irmãos? Você prioriza o dízimo e as ofertas na sua vida? Você está com as finanças equilibradas? Você tem tempo para Deus? Você tem usado seus dons na igreja? Você cuida do seu corpo? Esses são os pontos, irmãos, que nós estamos enfatizando nessa semana. Nessas mensagens que nós estamos refletindo aqui desde sábado passado, né? Sábado, domingo, hoje. Sexta-feira, a gente volta aqui novamente à noite, né? Onde a gente vai estudar um tema que já está até lá. Um tema que fala sobre a administração do dízimo. Como é que a igreja administra o dízimo, né? A maioria de nós aqui não sabe. Mas a nossa igreja ela tem uma maneira singular, diferente de todas as outras igrejas, da grande maioria das igrejas, né, de administrar os dízimos. E sexta-feira a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, né? Hoje a gente abordou sobre o assunto das dívidas. Vamos orar a Deus. Vai ter uma música especial ainda, né? Então logo depois da música a gente vai orar a Deus e pedir a Deus que, se a gente estiver endividado, a gente consiga pagar as dívidas. E se a gente não tiver endividado, a gente continue assim. É o que Deus quer de nós, né?